Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você que não é inscrito para que você considere assistir o vídeo, ouvir a história. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora bora para a história? O velho da encruzilhada e o lobo da serra. Se alguém me perguntasse qual foi o dia mais assustador da minha vida, eu não precisaria pensar sequer por um segundo. Aconteceu quando eu ainda era um jovem professor recém-formado, cheio de sonhos, acreditando que poderia mudar o mundo ensinando crianças em uma pequena comunidade escondida entre montanhas e mata fechada. Eu nunca mais voltei a ser o mesmo homem. Durante muitos anos, guardei essa história apenas para mim, porque eu tinha medo de que me chamassem de louco. Hoje, perto do fim da minha vida, decidi contá-la exatamente como aconteceu. Talvez alguém acredite, talvez não. Naquela época, eu tinha apenas 24 anos. A escola ficava isolada, tão distante das cidades maiores que o último ônibus parava a quase 50 quilômetros antes. Para chegar até lá, era necessário seguir por uma estrada de barro, depois por uma trilha cercada por árvores gigantescas e, por fim, cruzar uma antiga encruzilhada onde dois caminhos desapareciam dentro da neblina. Os moradores evitavam aquele lugar. Eles diziam que quando o frio descia da serra, nem Deus passava por ali. Eu ria dessas histórias até aquela sexta-feira. O dia inteiro havia sido tomado por uma chuva fina. Não era forte, era pior. Daquelas chuvas persistentes que parecem nunca acabar, impregnando tudo com o cheiro de barro, folhas podres, madeira úmida. Eu saí da escola levando apenas a minha mochila, uma lanterna e um casaco velho. Eu precisava alcançar o transporte antes que anoitecesse, mas a condução não apareceu. As horas passaram lentamente, 5 da tarde, 6 horas, 7 horas. O céu desapareceu atrás de uma muralha de neblina tão espessa que a luz da lanterna parecia morrer a poucos metros à frente. Foi quando eu ouvi passos lentos, arrastados, como se alguém caminhasse descalço sobre a lama. Da névoa, ali no meio da névoa, surgiu um velho. Ele vestia roupas completamente encharcadas. Uma camisa branca que parecia colada ao corpo e carregava uma mochila de couro extremamente antiga. Ele sorriu, mas havia algo de errado naquele sorriso. Seus olhos eram claros demais, quase sem pupilas. E um vapor quente saía constantemente de seus pés. Embora o chão tivesse gelado, ele sentou-se ao meu lado como se já me conhecesse. Ele começou a conversar naturalmente. Ele falava do clima, da estrada, dos professores que tinham passado por ali e depois ele mudou completamente de assunto.
Disse o meu nome completo, disse o nome da minha mãe, do meu irmão e até do meu sobrinho pequeno. Eu nunca tinha visto aquele homem antes e eu senti um frio subindo pela minha coluna. Eu arrepiei inteirinho. Ele abriu lentamente a mochila. Lá dentro da mochila havia inúmeros maços de dinheiro, notas novas empilhadas. O cheiro, porém, não era de papel. Era um odor forte de enxofre, misturado com álcool e ferrugem. Pegue, você merece. Eu recusava, ele insistia. No fim, por puro medo, coloquei um dos pacotes dentro da minha mochila. E foi então que ele sorriu ainda mais. Um sorriso largo demais, humano demais, ou talvez pouco humano. Antes dele partir, ele apenas me disse: toda dádiva cobra um preço. Depois ele caminhou rumo ao matagal, mas ele não caminhava normalmente. Por alguns segundos eu tive a impressão de que seus pés sequer tocavam o chão. Corri de volta para a escola, tranquei as portas, tranquei as janelas, apaguei todas as luzes e naquela madrugada eu sonhei, ou pensei que sonhei. Eu estava novamente naquela encruzilhada e o velho estava montado em um enorme cavalo negro. Atrás daquele homem, daquele velho senhor, havia dezenas de figuras encapuzadas e, escondido entre árvores, existia algo muito pior. Primeiro eu vi apenas 2 olhos, depois uma respiração pesada. Em seguida surgiu uma criatura colossal, parecia um lobo, mas era grande demais. As patas lembravam mãos humanas. O pelo era negro e cheio de lama seca. Metade do focinho parecia coberto por cicatrizes antigas. Seus olhos tinham um brilho dourado e intenso. O animal olhava apenas para o velho e não para mim. Era como se ambos já se conhecessem há séculos. O homem apontou para mim. Entregue o menino. O lobo respondeu apenas mostrando lentamente os dentes. Eu nunca esquecerei aquele rosnado. Não parecia um som produzido por um animal. Parecia o eco de pedras se quebrando dentro da montanha. Eu acordei coberto de suor. Meu quarto inteiro cheirava a ovo podre. Abri minha mochila para devolver o dinheiro e não havia dinheiro algum. Somente folhas secas empilhadas cuidadosamente e enrolada entre elas existia uma enorme serpente morta. Sua pele ainda estava quente. Eu joguei tudo para longe e naquele instante eu ouvi um uivo que vinha da direção da mata. Era um uivo longo, profundo e melancólico. Os moradores da comunidade imediatamente fecharam portas e janelas. Uma senhora muito idosa fez o sinal da cruz.
Depois falou algo que eu jamais esqueci. O guardião acordou. Dias depois, chegou uma notícia devastadora. Meu sobrinho havia sofrido um grave acidente durante uma festa, sobreviveu por um milagre, mas me contou algo estranho. Disse que segundos antes dele cair na água, um enorme lobo negro apareceu entre as árvores. Não atacou ninguém, apenas ficou observando. E quando o meu sobrinho foi retirado pelos adultos, a criatura simplesmente desapareceu. Anos mais tarde, encontrei um curandeiro que conhecia antigas tradições da região. Eu lhe contei tudo. Ele permaneceu em silêncio por vários minutos e depois me explicou. Existem homens que oferecem riquezas em troca de almas, mas também há antigos espíritos da montanha. Alguns chamam de naguais, outros de protetores, que não servem nem ao bem e nem ao mal, servem apenas ao equilíbrio. Segundo ele, aquele lobo já havia impedido muitos pactos. Ele sempre surgia quando alguém tentava entregar inocentes às forças que habitavam aquelas estradas há muito esquecidas. Eu nunca mais encontrei o velho, graças a Deus. Mas também nunca deixei de ouvir histórias. Motoristas afirmavam que aparecia sempre um homem velho oferecendo dinheiro nas curvas da serra. Lenhadores juravam sentir um cheiro de enxofre antes que a neblina fechasse completamente a visão, e que sempre algum sobrevivente dizia ter ouvido um único uivo ecoando entre as árvores, como se um guardião invisível continuasse patrulhando aquelas montanhas. Hoje estou velho. Quase ninguém acredita quando eu conto isso, mas toda vez que o inverno chega e o vento traz o cheiro de terra molhada, eu ainda acordo durante a noite convencido que tem alguém parado diante da minha janela. Eu, particularmente, nunca tive coragem de olhar, porque no fundo eu ainda temo encontrar o mesmo velho ou pior, descobrir que atrás dele continua parado aquele gigantesco lobisomem de olhos dourados, esperando silenciosamente pela próxima alma que alguém tente negociar. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Bem, eu acho que esse lobisomem não era mau. Pelo jeito, ele impedia as pessoas de fazerem pacto com esse velho. E esse velho, seria ele o próprio demônio? O que vocês acham? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para o próximo relato de hoje. Olá, meu nome não importa. Só digo que vivi boa parte da minha vida trabalhando entre rios, brejos e matas fechadas do Pantanal, numa região tão afastada que, se alguém desaparecesse ali, talvez nunca mais fosse encontrado. Eu sempre fui um homem de caça, nunca tive medo de onça, de sucuri, de jacaré ou de cobra. Mas existe uma coisa naquela mata
que fez um homem como eu abandonar para sempre o costume de entrar no mato depois que o sol desaparece. Quem me contou sobre ela foi um velho mateiro. Ele apenas apontou para a linha escura das árvores, enquanto o céu ficava alaranjado, e disse: se ouvir pedradas vindo do nada, corra e não olhe para trás. Achei que ele estava brincando e sorri. E ele não sorriu de volta. Não mesmo. Na semana seguinte, eu resolvi ir caçar um caititu. Passei o dia inteiro seguindo rastros frescos, mas o animal sempre escapava. Quando eu percebi, o céu já começava a perder a cor. As garças voltavam para os ninhos. Os macacos já faziam um barulho estranho. Até os insetos pareciam diminuir o canto. Era como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração. Mesmo assim, eu continuei andando, e foi o meu maior erro. Poucos minutos depois, eu ouvi um estalo seco. Black. Uma pedra passou raspando a minha orelha e acertou um tronco atrás de mim. Eu olhei para todos os lados e não havia ninguém. Pensei que fosse algum galho e continuei. Então veio outra pedrada. Dessa vez acertou minhas costas. A dor foi tão forte que as minhas pernas dobraram. Era uma pedra pequena, perfeitamente lisa, como se tivesse sido lançada por um estilingue. Peguei a lanterna, iluminei os arbustos e nada. Só o cheiro forte da terra molhada, folhas apodrecidas e um silêncio que machucava os ouvidos. Segundos depois eu ouvi uma gargalhada. Era fina, era aguda. Parecia até com risada de criança. Mas havia algo profundamente errado naquela risada. Vinha de todos os lados ao mesmo tempo. E de repente outra pedra. Depois outra pedra. Uma atingiu minha testa. Outra acertou meu ombro. Senti o sangue quente escorrendo pelo meu rosto e comecei a correr. E foi quando eu vi. Pulando de árvore em árvore, havia uma criatura do tamanho de um menino de 8 anos. O corpo era coberto por uma pele acinzentada. Os cabelos eram compridos, embolados, cheios de folhas secas. Os pés pareciam virados para trás. Na mão ele carregava um estilingue feito de galho torto, furquia e couro velho. Os olhos brilhavam num amarelo esverdeado que era difícil de descrever. Ele ria enquanto me perseguia e nunca errava uma única pedrada. Quando eu achei que tinha conseguido fugir, senti algo enrolar na minha perna. Era um cipó, mas esse cipó se moveu sozinho. Puxou meu tornozelo com tanta força que eu caí de cara na lama. No instante seguinte, senti chicotadas. 1, 2, 3. Os cipós pareciam vivos. Batiam nas minhas costas, nos braços, nas pernas, enquanto aquela criatura pulava ao meu redor, emitindo sons estridentes. Eu tentei me levantar, outra pedrada acertou minha nuca. Eu vi estrelas e eu achei que ia morrer ali mesmo. Corri sem direção, a mata parecia mudar de lugar, as árvores que eu conhecia simplesmente desapareciam,
trilhas terminavam em barrancos. Meu relógio parou exatamente às 6h20 da tarde. Foi quando eu comecei a ouvir outras vozes. Não eram humanas e nem de animais. Pareciam cochichos vindos do chão. Falavam meu nome e chamavam para que eu voltasse. Depois ouvi pessoas rindo, pessoas chorando, gente pedindo socorro, tudo ao mesmo tempo. Mais tarde descobri que muitos enlouquecem justamente nessa parte. Alguns nunca conseguem encontrar o caminho de volta. Outros saem da mata dias depois, sem lembrar sequer o próprio nome. Já completamente desesperado, eu tropecei em uma velha cruz de madeira caída sobre o chão. Não havia túmulo nem estrada, só aquela cruz tomada pelo musgo. No mesmo instante tudo parou, nenhuma pedra, nenhum cipó, nenhuma risada. Eu levantei lentamente a cabeça. A criatura permanecia parada a uns 20 metros de distância. Estava completamente imóvel, apenas me observando. E então fez um gesto curioso. Apontou para o céu e eu olhei. O último pedaço de sol acabava de desaparecer atrás das árvores e ela sorriu. Um sorriso cheio de dentes pequenos e pontiagudos. Depois desapareceu com um último salto. Saí da mata horas depois, completamente coberto de hematomas. Os moradores da região nem perguntaram o que havia acontecido. Quando viram os calombos espalhados pela minha cabeça e pelas minhas costas, pernas, eles simplesmente balançaram a cabeça. Uma senhora já de idade, muito velha, trouxe uma bacia com água e ervas. Enquanto ela passava o pano sobre meus ferimentos, ela disse baixinho: "Você encontrou o guardião do crepúsculo, filho." Eu perguntei a ela quem era e ela respondeu: alguns chamam ele de duende, outros dizem que é parente do Curupira, mas ninguém sabe o verdadeiro nome. Só sabemos que ele odeia quem insiste em desafiar a mata depois que o dia acaba. E quem não sai quando escurece, vira brinquedo dele até amanhecer. Desde aquela noite eu nunca mais carreguei uma arma para dentro da floresta. Quando o céu começa a perder a luz, eu volto para casa, porque ainda hoje eu sinto que ouço uma gargalhada fina ao longe e logo depois tenho a impressão de ouvir o som seco de uma pedra cortando o ar. Eita! E aí, aterrorizados? Tá parecendo coisa do Curupira, não tá? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver um relato, um conto, uma experiência com o sobrenatural, algo que você julgue que mereça ser compartilhado, envie aqui para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like aí para Angel, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se aparecer a opção hypar o vídeo, eu peço que você hype, isso ajuda muito o canal. E quem puder socorrer com o superchat, um super stickers, valeu demais, gente, vai ajudar muito o canal. E agora bora falar de YouTube Shopping. O YouTube fechou parceria com vários e-commerces, plataformas de venda online, ou seja,
Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, Kabum, Época Cosméticos. Se você utilizar a ferramenta YouTube Shopping para entrar nessas plataformas de vendas, você vai encontrar facilidades, promoções, cupons de descontos, vantagens que você só encontra aqui. Tem um diferencial. Você vai continuar a ouvir os relatos aqui do canal. Sim, como você faz isso? Eu deixo aí pinado no vídeo vários produtos. Produtos que eu gosto, que eu tenho, que eu uso, alguns que eu recomendo, entre outros. Aí você clica nesses produtos e faz suas compras, ouvindo os relatos da Angel. Mas se você não se interessar por nada que eu deixe pinado também, não tem problema nenhum, gente. Você vê o produto que está na sua plataforma de vendas favorita, clica nele, você vai ser direcionado para a plataforma e vai continuar me ouvindo, tá bom? A minha imagem vai ficar bem pequenininha. Aí você vai lá na área de pesquisa, onde tem uma lupinha, digita o que você está procurando e vá lá. Boas compras para vocês. E mais, se você escolher fazer suas compras, né, no YouTube Shopping, entrando aqui pelo canal da Angel, você, além de salvar uma graninha no teu bolso no final do mês, com as facilidades que você só encontra aqui, você ainda ajuda a criadora de conteúdo. Ou seja, o YouTube Shopping é uma maravilha. É bom para mim, é bom para você, é bom para nós. E é isso aí, aterrorizados. Por hoje é só. Muito obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e eu espero poder contar com você aqui comigo no próximo vídeo. Eu, você e eu, juntinhos aqui pelo mundo sobrenatural. Tchau, tchau.